meus irmãos, muito bom dia a todos. Hoje, de forma especial, nós vamos transmitir mais uma vez pelo YouTube nosso culto. Nós já estávamos nos reunidos aqui em Bagé, mas devido a um decreto que saiu durante essa semana, nós vamos passar mais 10 dias sem cultuar ao Senhor junto. Com muito pesar que eu informo isso, mas graças ao Senhor, aprove ao Senhor pelo menos, conseguimos transmitir a pregação da palavra por meio da internet. Assim eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 146, Deus nos chama à adoração, no Salmo 146, Salmo de número 146, um salmo que mostra que a nosso louvor ao Senhor, tudo aquilo que devemos louvar a Deus deve ser por causa daquilo que Ele é, do seu caráter, e por isso nós devemos sim, nessa manhã, bendizer ao nome do nosso Deus. Observe comigo o Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai o espírito e lhes tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Você pode observar que no final do saltério começa a aparecer esses salmos conhecidos como os salmos de Halel ou os salmos de Aleluia. Esse salmo, por exemplo, ele começa com Aleluia e ele termina com Aleluia. E todo o saltério, ou na verdade todo o Salmo 46 nos mostra que devemos render graças a um Deus e louvar ao seu nome, porque ele é um Deus que está acima de outros deuses e nele nós podemos confiar. Eu quero só chamar a sua atenção para o versículo 5 que nos diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus, o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, como o nosso refúgio ou o nosso auxílio. E essa possa ser a sua vontade a cada dia, meu amado irmão, ter o Deus de Israel como seu auxílio. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado porque a nossa felicidade está porque o Senhor é o nosso auxílio. Muito obrigado por isso, ó Deus. O Senhor tem nos auxiliado, tem nos socorrido, tem nos mostrado aquilo que devemos viver e fazer para a glória do Teu nome. Obrigado porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura e podemos confiar em Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque nos refugiamos no Senhor e queremos nessa manhã louvar ao Teu nome. Te agradecemos por fé em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 93, Firmeza na Fé. Estão firmes.
se a sua fé estivesse firmado em você mesmo. A nossa fé está firmado naquele que nos deu a fé, o doador da fé que é o próprio Deus. E nesse momento eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo de 1 a 5. No período da pandemia aqui em Bagé, nós estávamos expomos todo essa profecia, a profecia de Abacuque, e eu quero só relembrar a vocês a ideia de toda essa profecia. Abacuque começa questionando acerca de Deus, e aqui o capítulo 2 é um capítulo de transição, e o capítulo 3 mostra Abacuque agora louvando a Deus, tendo a sua satisfação em Deus, mesmo diante das dificuldades. Mas a pergunta é, o que foi que mudou essa situação? E eu creio que o capítulo 2 de Abacuque nos mostra essa realidade. O próprio Deus falando com Abacuque sobre a vida do justo. A vida do justo não é vivida por aquilo que ele consegue contemplar com seus olhos, mas sim com a fé nesse Deus que nos deu. Observe comigo, Abacuque capítulo 2, versículos de 1 a 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, e tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escarnece como um sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Observe que o versículo 4 há essa temática, mostrando que eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Lembre-se disso, você deve lembrar-se disso, que o justo ele vive pela fé em Cristo Jesus. E a fé aqui não é um pensamento positivo que vai dar tudo certo, mas mesmo diante do caos nós podemos permanecer firmes, porque a nossa confiança, como nós cantamos, não está em nós, mas daquele que nos deu a fé. Então vamos ter um momento de oração, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito em nosso meio e louvando ainda ao Senhor por aquilo que Ele é. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos ao Teu nome porque por causa do Senhor, o Senhor nos resgatou. Por causa do Teu amor imerecido, por causa da Tua graça, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez agora ser Teus filhos, povo do Senhor. Que privilégio a Tua igreja tem. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos tira lá do fundo do poço, onde nós vivíamos pelos nossos próprios desejos, e agora o Senhor transforma o nosso coração de pedra e nos faz agora participante dessa obra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor transforma o nosso coração, e aí também o Senhor nos usa para que outras pessoas possam conhecer o Teu nome, e dessa forma elas possam também ser transformadas. Eu quero orar por pessoas que estão em casa nesse exato momento, que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus. Talvez a relação que eles têm com o Senhor é uma relação de troca. Eles têm que fazer algo para receber o Teu amor. Eles precisam fazer alguma coisa para ser aceito diante do Senhor. E é por isso que a vida deles é uma vida tão infeliz e cansada.
porque eles sempre estão buscando reconhecimento de pessoas, reconhecimento do Senhor. Mas, ó Pai, quando nós entendemos o Evangelho, que nós somos aceitos por Ti, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Cristo fez. Isso nos dá uma satisfação e uma alegria para conhecer mais o Senhor, o Deus que nos salvou, e também testemunhar desse Deus para as outras pessoas. Tantas pessoas estão buscando as suas felicidades em tantas outras coisas, e é como correr atrás do vento, onde busca algo, e ao mesmo tempo que recebe isso, ela ainda continua insatisfeita, porque o coração dela está vazio. Só Cristo pode preencher esse coração. Por isso, ó Pai, eu peço para que o Senhor continue falando com essas pessoas, e nós, como igreja do Senhor aqui em Bagé, possamos continuar testemunhando da Tua verdade. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem nos usado e tem nos fortalecido na fé, para que venhamos viver para o Senhor aqui em nossa cidade. Continue abençoando a cidade de Bagé, que essa cidade possa cada dia conhecer o Senhor, para que a prostituição, a criminalidade venha diminuir. Isso só vai acontecer quando as pessoas se renderem ao Teu nome. Que nós, como igreja do Senhor, possamos continuar a proclamar essa verdade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos agora recitar as perguntas do Catecismo Menor. Eu quero fazer a pergunta e vou responder. Na nossa igreja eu faço a pergunta e você responde, mas como você não pode responder, pelo menos aonde nós estamos agora, você pode responder isso na sua casa, com certeza, mas eu vou fazer a pergunta e você vai responder ou recitar ou escutar aquilo que eu vou responder. Então, a pergunta 3 do breve catecismo diz o seguinte: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. A pergunta 4 é: quem é Deus? E o breve catecismo responde da seguinte forma: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, conselheiro, Deus santíssimo, verdadeiro, justo e bom. Vamos cantar mais 2 cânticos. Vamos primeiro cantar o hino Castelo Forte, o hino 155. Em todo mundo.
lugar misterioso é o nosso Deus. Vamos cantar esse cântico. Misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está no culto a trabalhar, molhado sem falha, os seus desígnios faz valer. Com grande o seu poder, meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Ó crentes que temeis a Deus, só nele confia. Por trás das nuvens negras vem o amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça te suster. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Propósitos vão se mostrar em todo acontecer. Sementes podem amargar, pra doce fruto ser. O homem cego de errar, juízo em vão é seu. Só Deus pode interpretar a história que escreveu. Meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Amém. Hoje pela manhã, quem vai trazer uma pequena reflexão, devocional, uma pregação, é o nosso aspirante Luan Oliveira. Que Deus abençoe a vida dele, e eu vou dar a oportunidade para que ele venha aqui ao púlpito e pregue a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia, irmãos. Abram suas Bíblias em Romanos, no seu capítulo 1. Nós leremos nesta manhã os versos de 16 a 17. Romanos, capítulo 1, versos de 16 a 17. Acompanhe comigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Oremos. Gracioso Deus, estamos no meio de uma pandemia e novamente não podemos nos reunir como corpo, e isto é muito difícil para todos nós. Não podemos estar em comunhão uns com os outros. Mas te damos graças, Senhor, porque mesmo assim o Senhor nos concede meios de graça que nos permitem ter essa comunicação, ainda que distante e pela internet.
que a Tua palavra, Senhor, possa nos exortar e nos confortar, que o Senhor possa nos trazer alento em meio às tribulações do dia a dia, e que não deixemos de confiar em Ti, sabendo que a nossa salvação é somente mediante Cristo. Que nós não tenhamos vergonha de proclamar as Tuas boas novas para todas as pessoas que estão à nossa volta, Senhor, em tempo e fora de tempo. Que não tenhamos vergonha porque entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Nos ajude nesta manhã a estar com o coração pronto para ser ensinado por Ti. É no nome do Teu amado e eterno Filho que eu oro e Te agradeço. Amém. A primeira epístola aos Romanos é certamente uma carta muito especial. Se analisarmos toda a história da igreja através dos séculos, veremos como Deus usou essa carta e alguns homens redimidos para mudar o curso de nossa história. Foi através desta carta que Agostinho de Hipona, sentado em seu jardim, na sua casa, foi chamado eficazmente a Cristo ao ler o capítulo 13 e por aqueles versos ser confrontado. Em seu quarto, a Escritura rasgou o seu coração e lhe expôs o pior dele mesmo. E então o apontou para aquele que poderia trazer o melhor dele mesmo, o próprio Cristo. Foi por entender a justificação pela fé em Cristo que Agostinho enfrentou e refutou Pelágio, um antigo herege do segundo século, e sua heresia sobre o livre-arbítrio. Também por causa desta carta, Martinho Lutero compreendeu que nada do que ele fizesse poderia o tornar digno diante de Deus, mas que o justo viveria pela fé em Jesus Cristo. Lutero percebeu que, ao olhar para si, ele não via como se salvar, mas ao olhar para Cristo, ele não via como se perder. E quando somos alcançados por Cristo, essa é uma realidade que todos nós enfrentamos. Porque quando olhamos para nós mesmos e olhamos para o nosso passado e por tudo que nós fizemos ou por tudo que nós já pensamos, nós não vemos como nos tornarmos dignos diante de Deus ou justos diante dele. Não vemos como nos salvar ou até mesmo pensar em seu nome sem pensar direto que logo estaremos no inferno por causa de nossos muitos pecados. Mas, tendo esse mesmo entendimento, Lutero compreendeu que ao olhar para Cristo e ver nele a sua dignidade, a dignidade de Cristo, ele não via como se perder. Porque de uma maneira imputada, ou seja, a dignidade de Cristo estava em Lutero naquele momento, quando ele compreendeu e creu. E pela fé, então, ele se tornou digno diante de Deus, porque Cristo era digno pelos seus méritos e pelas suas obras. Essa é uma realidade que todos nós vivemos. O resultado disso, que Lutero viveu, foi a Reforma Protestante e tudo o que sucedeu depois disso. É isso que o Evangelho faz com nossas vidas. Ele muda trajetórias, transforma vidas e traz esperança ao perdido. Ou seja, todos nós, antes de que ele nos alcançasse. Resumidamente, Paulo escreveu esta carta na esperança de ver aqueles irmãos em Roma em algum momento no futuro, como ele bem fala, no verso 10 e 11 do capítulo 1. Mas enquanto ainda não era possível, lhes apresentou doutrinas basilares da fé cristã. Sua finalidade com isso era lhes fortalecer no entendimento e também mostrar que tanto judeus quanto gentios eram miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus. Que a justificação era somente pela fé em Cristo, e não pela força de seu próprio braço, e que eles deveriam aprender a aplicar o Evangelho à vida prática.
E é por isso que Paulo ele se dedica, pelo menos aos primeiros 10 capítulos da carta aos Romanos, na questão doutrinária. Então, a partir do verso do capítulo 12, ele começa a mostrar como os romanos poderiam aplicar isso à sua vida prática no dia a dia. A porção que veremos hoje é talvez o cerne da argumentação de Paulo nesta carta e na carta aos Gálatas. Ou seja, somente Cristo pode nos tornar imputadamente dignos diante de Deus. Imputadamente até não existe no dicionário, mas eu creio que é uma palavra que pode definir como nos tornamos dignos, pela imputação de Cristo. E nesses versos nós podemos ver que, num primeiro momento, Paulo deixa claro que não devemos ter vergonha do Evangelho. E em um segundo momento, que a justiça de Deus ela se revela a nós de fé em fé, através das Escrituras. Paulo começa essa porção com uma declaração muito potente: não me envergonho do Evangelho. E por que ele começa com essa declaração, não me envergonho? Ou melhor, ele está respondendo, porque ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois não me envergonho. Porque não me envergonho. Quem era Paulo? Pense um pouco comigo. Paulo, aquele que antes era um perseguidor da igreja, agora está mandando uma carta para os irmãos em Roma, dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho. Declarando alto e claro que o Evangelho era o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto de judeus quanto de gregos. Pense naqueles irmãos de Roma lendo esta carta e ouvindo de Paulo, o perseguidor, que ele não tinha vergonha. O quão dolorido deveria ser para alguns daqueles irmãos, talvez? Talvez alguns deles poderiam ter convivido com Estevão, aquele que foi apedrejado. E Paulo estava lá, ele comandou isso. E agora Paulo está dizendo para eles que ele não tem vergonha. Paulo começa a sua carta se apresentando, trazendo toda a autoridade, porque ele precisava trazer a autoridade para o seu apostolado. Ele era o apóstolo fora de tempo. Então ele mostra que foi o próprio Deus que o chamou. E ele mostra também que ele tinha um grande amor por aqueles irmãos de Roma. Mas ainda assim ele precisava mostrar que ele também era um pecador miserável, como todos eles. Mas que ele havia sido redimido por Cristo. E era por causa de Cristo, aquele que antes ele perseguiu, que ele não tinha vergonha do Evangelho. Ele realmente sugere que o Evangelho era desprezível aos olhos do mundo. E ele faz isso dizendo que não tinha vergonha. O Evangelho ele é desprezível aos olhos das pessoas à nossa volta. E muitas vezes nós nos intimidamos por causa disso. Nós temos medo de sermos reprimidos, temos medo de sermos rechaçados. Mas pense nos nossos irmãos nos primeiros séculos, que eram mortos por causa do Evangelho. E eles eram motivados por Paulo a não terem vergonha do Evangelho. Porque eles entendiam que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crer. Primeiro do judeu e depois do grego. Primeiro do judeu e depois do grego. Judeus e gregos aqui são entendidos como dois aspectos da humanidade, né? Ou melhor, eles são compreendidos como a humanidade como um todo. O judeu primeiro porque foi os judeus que Deus escolheu primeiro para se revelar especialmente. E os gregos porque eles compreendem o restante da humanidade.
que não fazia parte antes no Velho Testamento da aliança com Deus, mas que agora, depois do Pentecostes, tem essa oportunidade de se tornar um enxerto, como Paulo vai falar nos capítulos seguintes. Todos nós, eu e você que estamos aqui, somos um enxerto na videira. É graça de Deus que nós podemos nos achegar a Deus. É somente pelo seu favor merecido que nós podemos declarar, encher os nossos pulmões e declarar que não temos vergonha do Evangelho. Por este motivo, Paulo não se envergonhava do Evangelho. Porque mesmo que ele fosse sobrepujado, ainda assim as dores que sentiria, e de fato sentiu, seriam apenas momentâneas e não teriam comparação com o peso da glória que o aguardava no fim da carreira, como ele bem menciona a estes irmãos, no capítulo 8, verso 18. Em Cristo, nós somos tudo, em Cristo somos todos iguais, como ele fala aos Colossenses, no capítulo 3, verso 11. Cristo é tudo em todos. E aqui Paulo começa a sua argumentação mostrando que tanto gregos quanto judeus, diante de Deus, eles se tornaram todos iguais. Claro que com graus diferentes de classificação, porque os judeus foram escolhidos primeiros, como eu já falei. Mas, em questão de pecaminosidade, todos eram miseráveis. E é por isso que Paulo continua, no verso 18, falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Todos nós, antes de sermos alcançados por Cristo, tínhamos as nossas próprias verdades. As nossas verdades, as nossas justiças, aquilo que nós considerávamos corretos. Ou até mesmo as nossas próprias religiões. Mas tudo que nós temos a respeito de Deus é porque Ele mesmo manifestou a nós mesmos. E é por isso que Paulo ele precisa começar essa carta com essa declaração tão potente, pois não me envergonho do Evangelho. Ele precisa mostrar para estes irmãos que o Evangelho ele transforma as vidas, ele muda trajetórias, ele mostra o pior de nós mesmos. E então ele mostra que nós podemos ser melhores em Cristo. Que somente em Cristo nós podemos ser nós mesmos. E não aquele velho eu, aquele velho homem, manchado pela velha natureza corrompida, com os seus vários ídolos em seus corações. A partir do verso 17, ele reforça o que ele disse no verso 16, dizendo que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo entendia que ele, por si só, não era justo, mas que a sua justiça era advinda de Cristo, porque Cristo havia imputado essa justiça dele. E ele vai trabalhando isso ao longo da sua carta. Ele começa dizendo que todos os homens são pecadores e que carecem da glória de Deus. Ele começa dizendo que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas então no capítulo 5, ele começa a falar sobre a justificação. Justificados, pois, pela graça de Deus, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele trabalha ao longo de toda a carta, mostrando a estes irmãos que não se envergonhar do Evangelho era algo que somente o próprio Deus poderia causar em nosso coração. Isso não é algo que nós mesmos, pela nossa própria força, podemos fazer. Em nossa natureza corrompida, a nossa atitude natural é perseguir a igreja e perseguir todos aqueles que seguem a Cristo. Essa é a nossa condição natural como homem caído. Pois nós mesmos, pelas nossas próprias faculdades, pelo nosso próprio entendimento, somos limitados para compreender a graça de Deus. Se não for o próprio Deus que se revela a nós. Então, pela justiça de Deus, há uma explicação e uma confirmação da cláusula anterior. Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pois, se buscamos a salvação, ou seja, a vida com Deus, a justiça deve ser buscada primeiro, pela qual, reconciliando-se com Ele, podemos, por ser Ele propício a nós, por causa de Cristo, obter a vida que consiste apenas em seu favor. Pois, para sermos amados por Deus, precisamos primeiro nos tornarmos justos, pois Ele considera a injustiça como ódio. Todos nós somos injustos e Paulo vai deixar isso bem claro já no capítulo 1. Ele começa a esmiuçar isso a partir do verso 18. É só você virar a sua folha ou continuar na sequência dos versos. Você vai perceber que Paulo deixa claro que todos os homens são injustos. Então nós temos já um dilema de cara com essa carta. Todos os homens são injustos. Então como podemos nos tornar justos diante de Deus? A justiça de Deus, ela se revela a todo homem. Ela é o poder de Deus através do Evangelho. Somente o Evangelho pode nos mostrar quem nós somos, ou melhor, quem nós éramos, e quem nós podemos nos tornar em Cristo. E foi por causa dessa leitura desses versos que Lutero exerceu um impacto decisivo na sua compreensão da justificação. Influenciado por Agostinho, Lutero entendeu que ela significava não aquela justiça pela qual o próprio Deus é justo, em seu comentário sobre Romanos capítulo 1, verso 17, mas sim aquela que Deus concede a nós pela fé. Neste contexto, justificação quer dizer satisfação do critério de justiça de Deus. A justificação é a satisfação, aquilo que Cristo fez na cruz, no nosso lugar. Nós só podemos nos tornar justos porque Cristo padeceu por nós aquilo que nós não éramos capazes de pagar. Você e eu, você que está olhando este vídeo, você e eu somos totalmente indignos, totalmente depravados, totalmente limitados e muito arrogantes. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele nos resgata de nosso próprio ego. Este ego que nos esmaga e nos leva para o fundo do poço, como Paulo deixa claro no capítulo 1 e 2. Ele nos resgata de nós mesmos. Ele resgatou Paulo de si mesmo, de sua própria perdição. Alguns dizem, como Agostinho refutou Pelágio, né, sobre o livre-arbítrio, né, que eles podem escolher Deus. Bom, nós não podemos escolher Deus. É só você, se você for sincero consigo mesmo, você logo saberá que você não pode escolher Deus. Você, por livre e espontânea escolha, você não escolheria. Porque toda a nossa vontade, ela está morta. Ela está inclinada para as coisas da carne e não para as coisas espirituais. Então, nós necessitamos ser vivificados
por Cristo, para que então possamos compreender as coisas espirituais e por elas ansiarmos. Paulo enfatizou que, embora os crentes participem de maneira ativa no recebimento do dom da salvação, eles não contribuem com nenhum mérito para isto. Para sustentar sua argumentação, Paulo usa como referência Abacuque capítulo 2, verso 4, que fornece a base, o resumo do Antigo Testamento para o que se segue, indicando que aquele modo de vida que Paulo tanto defende, aquele modo de vida que Paulo tanto defende em sua carta, já era praticado no Antigo Testamento. Então, ele está mostrando que essa ideia de que somos justificados pela fé não era algo novo, não era um novo evangelho, como alguns queriam sugestionar naquele tempo. Isto já era algo praticado. Então, viver pela fé é tanto um contraste com a morte espiritual, como no sentido de comunhão contínua com Deus. Viver uma vida piedosa significa aqui confiar em Deus e depender de sua graça, sem jamais se envergonhar de seu poder na vida do homem verdadeiramente redimido. Se somos realmente alcançados por Cristo, nós olhamos para trás e vemos claramente quem nós éramos. E não temos vergonha de admitir isto. Mas nós entendemos que fomos transformados por Cristo. E por Ele nós trabalhamos e buscamos, pela graça de Deus, nos tornar melhor cada dia. E em santidade, crescendo em comunhão. Alguns aspectos de nossa vida que antes mesmo de sermos alcançados por Cristo não existiam, começam a existir, porque a graça de Deus ela vai nos educando dia após dia. Vamos aprendendo a ser mais amorosos, se não éramos amorosos. Vamos aprendendo a ouvir mais e falar menos, quando nós achávamos que só nós poderíamos falar. Então, para concluir, cito Master Henry em seu comentário desta porção. Nestes versículos, o apóstolo abre o desenho de toda a epístola, na qual apresenta uma acusação de pecaminosidade contra toda a carne. Declara o único método de libertação da condenação pela fé na misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. E então constrói sobre ele pureza de coração, obediência grata e sinceros desejos de melhorar em todas as graças e temperamentos cristãos, que nada mais que uma fé viva em Cristo pode trazer à tona. Deus é um Deus justo e santo, e somos pecadores culpados, isto é um fato. É necessário que tenhamos uma justiça para aparecer diante dele. Existe uma justiça trazida pelo Messias e divulgada no Evangelho. Um método gracioso de aceitação, apesar da culpa de nossos pecados. É a justiça de Cristo, que é Deus, proveniente de uma satisfação de valor infinito. A fé é tudo em tudo, tanto no começo quanto no progresso da vida cristã. Não é da fé para as obras, como se a fé nos colocasse em um estado justificado e depois as obras nos mantivessem nele. Mas é o tempo todo, de fé em fé. É a fé avançando e conquistando a vitória sobre a descrença. Que ao longo de sua caminhada, você não seja amedrontado pelo medo de proclamar as boas novas e por isso ser rejeitado, mesmo que seu passado lhe dê descrédito. Em Cristo, tudo se fez novo
E temos Paulo como um exemplo dessa novidade de vida. Lembre, mais valioso e lucrativo é ser rejeitado pelo mundo do que pelo próprio Cristo. Por isso, não se envergonhe do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Gracioso Deus, que possamos ter em mente que Cristo é o poder de Deus, que através dele nós podemos ser justificados, Pai, que através dele nós somos realmente transformados, porque ele mostra aquilo que nós devemos ser e não aquilo que nós queremos ser. Pai, que nós possamos ser mais parecidos com Cristo e menos parecidos com nós mesmos e com os nossos delírios. Não nos deixe, Senhor, permanecer em nossas paixões. Não permita que nós sigamos as nossas próprias vontades. Senhor Deus, liberta-nos de nós mesmos, para que possamos ser livres em Ti, pois foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, como Paulo declara em Gálatas. Que possamos nos gloriar em Cristo e proclamar as suas boas novas, sem jamais ter vergonha do Evangelho.